Esse vídeo foi inspirado no jogo Returnal, que já está disponível no PlayStation 5. Como você acha que seria a sua vida se você se lembrasse do futuro? Uma das coisas mais marcantes da vida humana é a passagem do tempo. A nossa vida é intimamente ligada com a nossa noção de que o tempo passa. Os nossos dias são organizados com base no que nós iremos fazer a cada hora. E se por algum motivo nós não fazemos o que nós pretendemos, nós perdemos esse tempo. Da mesma forma, ano após ano, nós comemoramos os nossos aniversários e com isso nós ficamos mais velhos. Nós fazemos novas memórias, nós esquecemos outras. Nós mudamos e o mundo também muda. Ninguém pode fugir da realidade agoniante de que o tempo passa para todos incessantemente. E uma vez que ele passou, não tem mais volta. Mas não somos só nós que experienciamos o tempo. O mesmo é verdade para o nosso próprio universo. Em um passado remoto, o universo era quente e denso. E com o passar do tempo, ele esfriou. A matéria acumulada se espalhou e formou estruturas como galáxias, estrelas, planetas e seres humanos. A passagem do tempo parece perfeitamente natural, tanto para nós quanto para o universo. É quase como se nós estivéssemos apenas flutuando na superfície de um rio que nos leva independente da nossa vontade. Nós não mandamos no tempo. É ele que manda em nós. Mas ainda mais agoniante é o momento em que percebemos que uma coisa tão mundana quanto a passagem do tempo não é capaz de ser explicada pelas teorias físicas mais fundamentais. Sim, é isso mesmo. Nós não somos capazes de explicar a passagem do tempo usando as teorias físicas mais fundamentais, e isso provavelmente virá como uma surpresa para vários de vocês. Na verdade, para a maior parte das teorias físicas importantes, o tempo é apenas um parâmetro útil, algo a mais que você tem numa equação. Desde que você tenha as informações necessárias no presente, você pode calcular tanto o passado quanto o futuro com a mesma facilidade. Se você sabe a velocidade de uma maçã caindo na gravidade da Terra, você consegue calcular qual era a velocidade dela tanto daqui a 2 segundos quanto a 2 segundos no passado. Um jeito muito fácil de notar que para a física fundamental a seta do tempo não importa é olhar pêndulos. O vídeo que você está vendo agora parece normal, mas na verdade ele está ao contrário. Mas mesmo rodando ele de trás para frente, parece a mesma coisa. Ou seja, a maior parte das teorias da física tem uma característica que nós chamamos de simetria temporal. O passado não é diferente do futuro. A física básica simplesmente não consegue explicar a seta do tempo. É como se o passado e o futuro fossem similares, mas isso não condiz com a nossa experiência humana. Eu era uma criança há 15 anos, e o meu eu de hoje é muito diferente. O futuro e o passado são drasticamente diferentes. E nós também lembramos apenas do passado, mas não do futuro. Nós inclusive ficamos surpresos pelo futuro quando algo que nós não esperávamos acontece. Mas as nossas experiências passadas são perfeitamente determinadas. O meu último aniversário aconteceu no inverno passado, e independente de quanto tempo passe, em 2020 o meu aniversário aconteceu no inverno. Perfeitamente determinado. Essa diferença entre passado e futuro é chamada de seta do tempo. As coisas acontecem uma depois da outra. O tempo parece fluir do passado para o futuro. Algo tão mundano é uma das coisas mais difíceis de explicar na física. Mas é possível. Para explicar isso, nós precisamos de duas coisas simples: a entropia e o Big Bang. Assim como o universo, nós vamos começar pelo Big Bang. Tudo que nós precisamos saber sobre ele é o seguinte: há aproximadamente 14 bilhões de anos, toda a matéria do universo estava comprimida num espaço pequeno. Essa era uma situação altamente organizada. Toda a matéria estava comprimida e perfeitamente espalhada por esse espaço, com densidade e energia uniforme. Outra forma de dizer isso é que, de acordo com a teoria do Big Bang, há aproximadamente 14 bilhões de anos, o universo tinha baixíssima entropia. E guardem isso porque eu ainda não falei sobre entropia. Mas não se importem com o termo entropia, porque nós vamos descobrir o que ele significa agora. Entropia é uma medida de sistemas macroscópicos, ou seja, com várias partículas, como uma xícara de café com leite. Nós todos usamos uma medida macroscópica diariamente sem saber, que é a temperatura. Da mesma forma que a temperatura mede a agitação média das partículas no café com leite, a entropia mede a desordem desse sistema de café com leite. Caso o café e o leite estejam misturados, a entropia é alta, porque as moléculas diferentes estão misturadas de qualquer forma. Agora, se o café e o leite estiverem perfeitamente separados na xícara, o sistema tem baixa entropia, porque as moléculas estão organizadas, elas estão separadas. E a razão que a entropia é a chave para entender a seta do tempo é simples. Diferente de outras grandezas físicas, como velocidade e posição, a entropia foi feita para lidar com situações em que temos muitas partículas. E como a física mais básica deixa claro, a seta do tempo é um fenômeno macroscópico. A ideia de diferenciar futuro e passado não é muito importante para a teoria quântica, por exemplo. Mas como exatamente entender que a entropia é uma medida de desordem
nos ajuda a entender o tempo? A resposta está na segunda lei da termodinâmica. A entropia sempre aumenta. Ou seja, tudo no universo macroscópico tende a ficar desorganizado e misturado. E a razão disso é puramente probabilística. Se uma mudança aleatória acontecer, é muito mais fácil que essa mudança deixe as coisas mais desorganizadas, ou seja, aumente a entropia. Por exemplo, imagine que você, por preguiça, joga uma camiseta no seu guarda-roupa. É basicamente impossível que ela, por sorte, caia perfeitamente dobrada. Isso porque existem muitos jeitos de ela cair abarrotada de qualquer jeito, mas pouquíssimas formas de a camiseta cair perfeitamente dobrada. Então é muito mais provável que ela caia toda amassada do que perfeitamente dobrada. E o mesmo é verdade para tudo que é formado por muitas partículas. Existem muito mais jeitos de desorganizar do que de organizar. Então, a entropia nos diz que quando algo muda, a mudança deixa tudo mais desorganizado. Derrube um ovo de cima da mesa. Você vai ver ele se quebrar no chão. Mas você nunca vai ver um ovo quebrado se juntando aos poucos até voltar a ser um ovo completo. E agora juntamos isso com a informação de que no passado remoto, durante o Big Bang, o universo estava super organizado e tinha baixa entropia. Por conta da segunda lei, nós sabemos que tudo que vai acontecer dali para frente vai aumentar a entropia do universo. E é aqui que podemos finalmente definir a diferença entre passado e futuro. O passado são os momentos no qual o universo tem menos entropia do que agora. E o futuro são os momentos no qual o universo tem mais entropia do que agora. Além disso, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, as coisas vão de baixa entropia para alta entropia, de ordem para desordem. Por consequência, o passado deve acontecer antes do futuro. É como se a entropia fosse o relógio do universo e o Big Bang fosse o ponto de partida. E eu sei que isso parece esquisito e talvez deixe um certo desconforto no ar, porque basicamente o que eu estou dizendo é que a seta do tempo, que é essa experiência que nós temos constantemente, surge das leis da física e não é algo fundamental. Então, antes de seguir, eu vou dar um exemplo análogo. Aponte para baixo, ok? Agora aponte para cima. Muito fácil. Inclusive, você sempre sabe para onde é para cima e para onde é para baixo. Agora imagine que você é um astronauta no meio do vazio do espaço. Para onde que é para cima? Você não sabe. Ou melhor, essa pergunta não faz sentido. A ideia de para cima e para baixo só faz sentido na Terra, onde nós temos gravidade para puxar as coisas para o chão. E é a direção da gravidade que, coincidentemente, nós chamamos de para baixo. No espaço vazio, longe de qualquer coisa que sirva como referência, para cima e para baixo não fazem sentido. É só quando adicionamos a força da gravidade, que aponta numa direção específica, que faz sentido falar de para baixo. E o mesmo acontece com a seta do tempo e a entropia. A entropia faz o papel que a gravidade faz para as direções. Nós só temos o conceito de para baixo porque nós habitamos um planeta no qual a gravidade puxa as coisas numa direção preferencial. E nós só temos o conceito de futuro e passado porque nós habitamos um universo após o Big Bang. O passado é mais perto do Big Bang e o futuro é mais longe do Big Bang. E o aumento da entropia justamente cria as diferenças entre passado e futuro. O entendimento que nos permite diferenciar o passado do futuro é esse. O futuro é menos ordenado e o passado é mais ordenado. E aqui vai um exemplo que deixa claro que isso é na verdade intuitivo, por mais que seja difícil de entender por palavras. Veja esses pedaços de uma caneca. Você consegue imaginar como esses pedaços estavam em algum momento no passado? Provavelmente sim. Esses são os pedaços de uma caneca e você sabe a forma de canecas. Elas têm uma alça e um espaço para botar líquidos. Simples. Agora vamos tentar fazer o contrário. Veja essa caneca. Se eu quebrar ela, em quantos pedaços ela vai se quebrar? Qual vai ser a forma desses pedaços? Ok, agora essa pergunta é bem mais difícil de responder. É impossível responder isso direito sem simular no computador. E aqui está. No primeiro cenário, nós conseguimos prever o passado usando as informações de que no passado as coisas eram mais ordenadas. E existem poucas formas de criar ordem. No segundo exemplo, nós falhamos em prever o futuro porque o aumento da desordem, da entropia, não é uma informação tão útil assim. E é por isso que o futuro é tão diferente do passado. Existem poucas formas de criar ordem, mas existem muitas formas de aumentar a desordem. Da mesma forma, tudo no passado deixou marcas, porque as coisas ordenadas são mais fáceis de perceber. Já o futuro é um mistério, porque é difícil encontrar padrões na desordem. É dessa forma porque no passado remoto tudo estava muito ordenado, e no futuro remoto tudo vai estar completamente desordenado. Graças à segunda lei da termodinâmica, o momento de ordem extrema que é o Big Bang cria não só o tempo e o espaço, mas a própria diferença entre passado e futuro. Por consequência, não existe um único momento no universo e das nossas vidas que não esteja profundamente conectado com o próprio Big Bang. E não sei se sou só eu, mas eu vejo bastante beleza nisso. Agora,
E se você lembrasse do seu futuro? Uma grande inspiração para esse vídeo foi o jogo Returnal, que é um dos lançamentos exclusivos para o PlayStation 5 de 2021. O jogo me deixou preso porque ele funciona com base em loops. Morrer faz parte e a cada morte você recomeça a sua jornada. Só que cada nova jornada é totalmente diferente das passadas, e o mapa vai mudando conforme você joga. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse jogo é como ele brinca com as nossas noções de tempo. Você basicamente está imerso em um planeta alienígena cheio de mistérios e inimigos, e ainda por cima precisa lidar com o fato de que, para você, o tempo roda em círculos. E sabe o que é o melhor de tudo? O jogo não tem telas de carregamento. Por causa do SSD dentro do PlayStation 5, você consegue ir de uma fase para outra, morrer e voltar, tudo isso sem precisar carregar o jogo no meio, e isso só aumenta a imersão. Além disso, o Returnal tem suporte para o novo controle. E depois de sentir o gatilho resistindo ao seu dedo e mudando o tipo de tiro conforme você pressiona mais forte, olha, fica bastante difícil de querer voltar atrás. Honestamente, Returnal é um dos melhores jogos que eu já joguei e eu continuo jogando. E a experiência só melhora a cada loop. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o jogo, eu deixei um link aqui na descrição. Vai nele e clica no link. Eu posso não conseguir lembrar do futuro, mas eu certamente consigo prever um. Vocês não vão se arrepender de jogar Returnal. Muito obrigado e até a semana passada.